Terceiro bloco, ele é do debate dos candidatos com as perguntas feitas pela plenária. Eu vou ler o que nós temos aqui sobre informações do terceiro bloco. Serão escolhidas um total de 8 perguntas que já foram selecionadas, tá? E serão dirigidas aos candidatos simultaneamente. O mediador fará a leitura de cada questão em até 1 minuto. Na sequência do ordenamento do sorteio, por favor, silêncio. Ou seja, a professora Cláudia e logo após o professor Marcelo. Porém, como são 8 perguntas, foi de comum acordo dos candidatos que nós iremos revezar. Na primeira pergunta, inicia-se com a professora Cláudia, depois o professor Marcelo. Na segunda, professor Marcelo e depois Cláudia. Assim sucessivamente. Após a resposta do segundo candidato, o mediador fará a próxima questão. O mediador será auxiliado pelo organizador do debate, que terá como tarefa específica organizar as rodadas de perguntas. Mesclando questões já foi feito aqui. Ao final do debate, todas as perguntas formuladas pela plenária serão entregues aos candidatos. Já estamos providenciando a cópia. Ao término desse bloco, novamente um intervalo de 5 minutos, daí sim para o nosso bloco final. Então, por favor, silêncio. Eu vou iniciar então a leitura do primeiro questionamento, tá? Por favor. São 3 minutos para a resposta dos colegas, tá? 1 minuto é para a leitura, mas eu vou fazer antes disso. A pergunta é de Eduardo Montesano. Pergunta: de que forma o atual candidato pode efetivamente contribuir para a nossa escola passar de campus avançado para campus? Vou iniciar com a professora Cláudia, 3 minutos. A primeira contribuição que eu, enquanto reitora, já fiz para o campus avançado de Birubá é justamente trabalhar politicamente junto às nossas instâncias para que a situação do campus avançado saia de campus avançado a campus. E isso, gente, eu quero dizer para vocês, está garantido no projeto de lei do Pronatec, que está no Congresso Nacional para ser votado, no seu artigo 4º e 7º, onde tem lá escrito que será garantida a palavra agora não me recordo, posso até procurar depois aqui, deixa eu ver só um minutinho. Será garantida disponibilizará recursos às instituições de ensino profissional e tecnológico da rede federal para permitir o atendimento aos alunos já matriculados em cada instituição no âmbito do Pronatec. Tá? Então está garantido aqui que os recursos virão para colocar o campus no mesmo nível que os outros campos. Tá? Essa é a primeira contribuição. Mas isso não se restringe só, gente, à questão do Pronatec. Tá? Nós temos aí um encaminhamento do MEC de dizer que cada campus avançado deverá receber 5 milhões de reais para melhorar sua infraestrutura. Nós precisamos garantir que isso efetivamente aconteça. Nós precisamos garantir, por exemplo, que nós tenhamos aqui no campus avançado os 60 professores que todos os outros campos têm. Isso nós precisamos garantir. Como é que a gente faz essa garantia? Justamente agindo politicamente e levando as realidades dos campos avançados até Brasília, para que as pessoas se comprometam com esse projeto. Então, é assim que funciona, essa é a proposta, não é uma proposta, é uma função, né? É um dever do reitor. O reitor deve sim zelar pelos seus campos e pelos seus servidores, né? E é isso que a gente entende que seja relevante que possa ser feito para Ibirubá. No que diz respeito à infraestrutura e às questões mais pontuais do dia a dia, essas devem ser, obviamente, conduzidas pelos gestores dos campos. Então, a questão da execução orçamentária, que já é feita aqui em Ibirubá, inclusive eu quero dizer que Ibirubá já tem CNPJ, né, já está inscrito na Receita, quer dizer, já tem toda a sua documentação encaminhada. Aí isso é muito importante. Já é meio caminho. Eu diria que o caminho administrativo já foi feito. Agora é uma questão de mera formalidade legal. Muito obrigado, professora Cláudia. Deseja que eu repita a pergunta? Não. Então tá bom, 3 minutos. O texto lido do Pronatec é um texto interessante, mas ele não é uma garantia de transformação em campus pleno.
Ele dá uma garantia de que o orçamento vai melhorar, mas ele não é a garantia de que realmente esse campus vai ser uma unidade administrativa. E a professora Cláudia tem razão, o reitor tem que ser um ator político, ele tem que garantir isso. Esse é o papel de qualquer um de nós dois aqui que for eleito. Ser um ator político representando o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nas demandas dos diversos campos, mesmo daqueles que a gente tem algumas rusgas, a gente tem que ser um ator político para garantir as necessidades desses diversos campos. Esse é o papel, um dos papéis principais do reitor. O reitor tem que ser encarado sempre como representante da comunidade nas instâncias superiores. Ele não é um representante do MEC na comunidade. E eu tenho algumas preocupações em relação a isso. Porque a gente vê muitas vezes o CONIF, que é o conselho que reúne os reitores dos institutos federais, se posicionar muito favoravelmente às questões do MEC, ou muitas vezes não defender a sua comunidade. Então, meu compromisso como reitor é de ser efetivamente um ator, no sentido, um ator político, com o objetivo de defender as demandas do meu instituto. É para isso que qualquer um de nós terá sido eleito. E é aí que está o caminho para a garantia. O Pronatec pode ser um primeiro passo, mas pela leitura do texto, não me parece o passo definitivo. Muito obrigado, professor Marcelo. O tema da segunda pergunta, cargos de confiança. O autor da pergunta, Marcelo Lima Calisto. Pergunta: como se dará o processo de escolha dos pró-reitores e do diretor ou diretora do campus avançado em Birubá? Os servidores serão consultados nos dois processos? Professor Marcelo, 3 minutos. Vamos começar pela segunda parte da direção geral do campus Ibirubá. O campus Ibirubá escolheu o seu diretor-geral, o seu diretor. O próximo reitor tem de respeitar essa escolha. O próximo diretor tem de respeitar essa escolha. Ele não pode, porque foi agora eleito, então Marcelo, professora, apoia a professora Cláudia. Não há problema nenhum. Faz parte da discussão. Dia 28 isso aqui está encerrado, somos todos colegas. Aliás, somos colegas agora. Portanto, a diretora está escolhida já. O novo reitor, suponho que a professora Cláudia pense nisso, não alterará essa escolha. Não faz sentido. Quando a gente escolhe um diretor, a gente tem o ônus de ter, o bônus de ter escolhido, e a gente também tem que saber que esse diretor foi escolhido para permanecer no tempo. Em relação às pró-reitorias, não existe candidatura de pró-reitor. Existe candidatura de reitor. Nosso instituto não tem nem candidatura de vice-reitor, só de reitor. Portanto, as pró-reitorias não podem fazer parte de uma chapa, porque o reitor tem que estar disponível para trocar o pró-reitor que não for eficiente no seu cargo e não souber implementar as políticas. Essa é a razão por que os pró-reitores não fazem parte de uma chapa. A nossa escolha, a escolha das pessoas que nos acompanham, do nosso grupo, ela terá um critério importante. O critério da competência, da capacitação, da especialização para as diversas áreas. Nós pretendemos colocar um pró-reitor de ensino que entenda de ensino, pró-reitor de pesquisa que entenda de pesquisa, pró-reitor de extensão que entenda de extensão. Esse é o critério. Mas não há distribuição de cargos, e muito menos distribuição de cargos antes da eleição. Primeiro a gente ganha a eleição, depois a gente reúne o grupo apoiador e se estabelece quais são as pessoas mais capacitadas para cada uma das pró-reitorias, capacitadas para a função, para o objetivo final do Instituto. Professora Cláudia, deseja que eu repita a pergunta? 3 minutos para a sua resposta. Eu quero dizer que eu sou uma defensora incondicional do processo democrático. Em 2003, o meu antigo Cefet, Bento Gonçalves, sofreu uma intervenção do MEC.
E eu fui convidada para ser interventora e declinei do convite para poder me eleger em 2007 pelo voto direto das pessoas. Então eu acredito que não existe nada mais sagrado do que a legitimação que um gestor tem a partir do voto que é colocado na urna. Porque ele não vota na pessoa, ele vota no projeto que aquela pessoa representa. Ele vota naquilo que aquela pessoa acredita. Então, a primeira coisa é essa. A segunda, eu queria dizer que, no que diz respeito aos critérios de escolha dos pró-reitores, eu tenho basicamente 3 critérios. 3. Para mim são fundamentais antes de qualquer coisa. Vocês já me conhecem um pouco, sabem como eu sou. Eu sou uma pessoa ligada na tomada 24 horas, eu sou elétrica, eu falo bastante, eu trabalho muito. Se precisar trabalhar 24 horas, eu trabalho. Pró-reitor, para trabalhar comigo, tem que trabalhar e acompanhar meu ritmo. Esse é um dos meus primeiros critérios. Eu não abro mão disso. Segundo, é a questão da experiência, né? A pessoa tem que ter o mínimo de visão sistêmica do processo de ensino. Não dá para pensar separado. Você é alguém com experiência só de ensino, só de extensão ou só de gestão. Ele tem que entender um pouquinho de tudo, para que ele possa poder agir de forma sistêmica nos campos. Terceiro, eu quero dizer que é o compromisso com esse projeto de gestão. Nós ouvimos as comunidades disseram o que querem, não é o que querem da Cláudia, é o que querem da Cláudia e dos seus pró-reitores. Portanto, eles têm que representar esse projeto de gestão. Esse, para mim, são os critérios básicos que os pró-reitores têm que ter. E eles têm que se comprometer com isso. Se não se comprometerem, não vão trabalhar comigo, é óbvio. E a partir daí, nós vamos sentar com as pessoas, vamos conversar e ver quem é que se dispõe a trabalhar dessa forma, acreditar nesse processo. Né? No que diz respeito à escolha dos diretores gerais, esse é um processo já regulamentado pela lei, né? A lei garante a escolha direta dos diretores, e os reitores, muito embora tenha alguns colegas meus que não sejam muito favoráveis, digamos assim, a essa proposição, mas esse é o processo democrático. A gente vai ter que conviver com isso e saber que em determinados momentos nós vamos ter pessoas eleitas nas direções do campus que não necessariamente concordam com a nossa posição. E essa é a forma saudável da gente trabalhar na instituição, legitimando aquilo que a comunidade entende que é o melhor para ela. Muito obrigado, professora Cláudia. Vamos então para a terceira pergunta. No dia de hoje, não está identificado nem o tema nem o nome da pessoa. No dia de hoje, há uma paralisação de servidores na rede federal. Qual o conhecimento dos candidatos das pautas de reivindicações? Qual sua posição enquanto gestor a respeito dessas reivindicações? Professora Cláudia, 3 minutos. Quero dizer que eu fui sindicalista durante muito tempo, acompanho aí o movimento sindical brasileiro. Nós temos uma relação bastante franca hoje com os sindicatos que trabalham com a rede de educação profissional, que não é só um, nós temos vários. E nós entendemos que é absolutamente justa a reivindicação de todos os servidores. Até porque é legítimo o direito de paralisação dos servidores federais. É legítimo, a gente não pode negar que isso aconteceu e pode acontecer, acontece e poderá acontecer futuramente. É claro que a gente acompanha as pautas, a gente sabe da defesa, a gente sabe de algumas questões que estão em pauta, a questão da precarização do trabalho docente, a questão do trabalho dos servidores, a questão do aumento salarial, da necessidade de aumento salarial, a gente acompanha isso e nós entendemos que muitas vezes tem que ser feito sim um enfrentamento, não tem outra forma de se conquistar as coisas. O diálogo é sempre importante, sem sombra de dúvida, mas às vezes quando o diálogo não acontece, bom, aí a situação é outra. Eu imagino, e daí eu estou pressupondo que todos os nossos sindicatos tenham tido mesas de negociação com o governo e que não conseguiram avançar, e por isso a proposta de paralisação, que acontece, aliás, acontece nas nossas instituições hoje e amanhã, 15 e 16, né? É isso? 15 e 16, hoje e amanhã.
Mas já está acontecendo nas universidades federais, que inclusive têm carreiras muito semelhantes às nossas. Desde a semana passada nós já temos paralisação ocorrendo na rede federal. Se é justo ou não é, eu não entro no mérito da questão, porque eu acho que a categoria é que tem maior legitimidade para falar isso, mas acho que é legítimo e que as pessoas têm que fazer essa solicitação mesmo, se for o caso, parar. Eu não vejo outra possibilidade a não ser essa, e o meu posicionamento é esse. Muito obrigado. Professor Marcelo, deseja que eu repita a pergunta? Não. Por favor, 3 minutos. O direito de greve, ele é sempre legítimo. Sempre legítimo. Vivemos no passado um período de vacas gordas. Né? Nós, docentes da carreira do EPTT, tivemos uma melhoria salarial. Estamos enfrentando um problema ainda com os docentes novos. Acho que a solução dos docentes novos está posta, mas a solução dos que ingressarão ainda se avizinha como um problema. Portanto, a greve, ela é, nesse momento, uma sinalização para o governo de que não somos adesistas a ele. Não somos adesistas a ele. Um reitor, ele tem que ser também um representante dos servidores, dos seus colegas em Brasília. Ele tem que deixar claro em Brasília que há problema sim e que a greve está indicando esse problema e que nós estamos de solução. E uma das questões mais graves que levam a essa paralisação é o PL 549, projeto de lei 549, que diz, digamos assim, em termos gerais, mais ou menos o seguinte: existe um limitador percentual para o aumento dos gastos com a folha. Esse limitador percentual, ele é menor do que o percentual de aumento que nós precisamos para o nosso crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? De 18 em 18 meses, nós docentes, por exemplo, fazemos progressão, os técnicos administrativos fazem progressão. Portanto, há um aumento natural na folha de pagamento. E o que a gente ouve na TV é sempre o seguinte: os servidores públicos gastam muito. Bom, o meu serviço, ele é só serviço. O gasto vai ser em cima da folha de pagamento para pagar professores e servidores técnicos administrativos. Há uma falácia nisso que sai na televisão sempre. Se a gente não mantiver salários compatíveis, salários corretos, nós teremos sempre menos pessoas interessadas na carreira. Salário atrativo é importante para termos servidores melhores. Com esse projeto de lei, eu não sei se eu vou ter o meu aumento da progressão funcional. Eu tenho pelo menos 2 progressões funcionais para fazer acumulada, e eu não sei se o meu aumento cabe no orçamento. E a resposta de quem propõe o projeto é o seguinte: não, terá de haver mecanismos criativos para a gente reduzir em outro lugar e dar um aumento aqui. Bom, reduzir em outro lugar e reduzir uma folha de pagamento ou outra. Então, essa paralisação, só por esse projeto de lei, ela já se justifica. De vez em quando esses projetos são desenterrados. Eu acho que eles são o sonho do Ministério do Planejamento. Qualquer ministro que entra lá tem o sonho de botar um projeto no ar. Então temos que ficar atentos como entidades de classe, como servidores. Muito obrigado, professor Marcelo. Então, agora, quarta pergunta. Também não está identificado. Como os candidatos entendem a importância do debate de ideias em todos os campi do IFRS? Esta era uma proposta de ambos os candidatos? Pode começar o professor Marcelo, 3 minutos. A discussão de ideias, ela é muito importante. Ela é muito importante. Tanto é que nós estamos aqui, os dois, para discutirmos. É essa discussão que faz com que vocês possam escolher qual é a melhor proposta. É essa discussão que faz com que uma chapa ou outra acabe pegando elementos do adversário para uma gestão melhor. Aí que está a questão salutar do debate. O debate também é salutar porque ele é uma aula para a comunidade de que nós podemos debater e não podemos brigar porque estamos debatendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o debate é salutar. A primeira proposta que nós recebemos foi uma proposta da comissão
da comissão. Certamente eu, como candidato, não esperava 12 debates. E não queria 12 debates. Achava que os 12 debates iriam se repetir, iriam desgastar inclusive fisicamente, porque a gente tem 12 debates em 8 dias. O que eu acreditava como candidato é que poderíamos fazer um número reduzido de debates e transmiti-los. Mas, quando a Comissão Eleitoral Central propôs os 4 debates, imediatamente aceitei. Quando a Comissão Eleitoral voltou atrás e disse que haveria 12 debates, também aceitei. Debate, na verdade, favorece sempre a oposição. O debate é ruim para a vidraça, né? Para a janela. Então, para deixar bem claro, não queria 12 debates. Achava que as comunidades poderiam acessar o debate por outros meios. Por debate ao vivo, por videoconferência, o debate gravado. Sim, quando os debates foram propostos, concordei em vir a todos. Mesmo que isso tenha alterado todo o nosso cronograma de campanha, porque além do debate era muito importante para a gente passear em todos os campi, conhecer todos os setores, e os debates acabaram atropelando um pouco isso. Fico contente hoje de ter aceitado os 12 debates. Eles estão se mostrando bem satisfatórios, eles estão se mostrando importantes para a gente mostrar a nossa proposta, e a gente fica cada vez mais confiante. A cada debate, a gente tem mais confiança na vitória que virá no dia 28. Muito obrigado, professor Marcelo. Professora Cláudia, 3 minutos. Bom, nós, ao contrário do professor Marcelo, sempre acreditamos que todos os campi deveriam ouvir as 2 propostas, para justamente poder escolher qual é aquela proposta que eles entendem que seja a proposta que vai conduzir os rumos do Instituto nos próximos 4 anos. É um debate muito sério. Eu respeito demais a tecnologia, sou uma fã da tecnologia, vocês podem ver, mas eu acho que olho no olho, sempre a conversa é melhor. Vocês podem ver o comportamento do candidato, vocês podem ouvir a fala dele, vocês podem sentir como ele está, e nós estamos cansados, e acho que isso é visível, tanto eu quanto o Marcelo estamos cansados, mas eu quero dizer que eu estou absolutamente realizada, porque é exatamente isso que nós queríamos. 12 debates. 12 campi. 12 comunidades ouvindo as 2 propostas. E eu não me sinto em absoluto prejudicada por isso. Porque eu tenho segurança e consciência de que, se nós tivemos acertos e nós tivemos obstáculos, problemas, isso é normal, faz parte do processo de crescimento e de construção isso. Então, eu não acredito que a exposição de ideias possa prejudicar alguém. Ela só favorece alguém. Porque as pessoas podem ouvir, participar, discutir, debater e saber quem é quem. Saber quem é e escolher a pessoa que as pessoas querem. Esse é o processo democrático, é isso que é democracia. Eu tenho feito um apelo sistemático em todas as salas de aula pelas quais eu tenho passado. E tenho dito o seguinte: é muito importante que todos os alunos votem no dia 28. Por quê? Porque essa foi uma conquista histórica para nós. O processo democrático foi histórico para nós. Nós não tínhamos possibilidade de escolher. Hoje vocês têm possibilidade de escolher. Nós não tínhamos. Os nossos gestores na rede eram escolhidos através de uma lista tríplice, que era mandada para o ministro, que dizia: eu gosto mais do Giovanni, eu gosto mais da Cláudia, eu gosto mais da Fábio. Era assim que era escolhido, por critérios políticos. Hoje não, hoje vocês podem ouvir. Olha, eu acho que a Cláudia tem melhores chances de gerir a instituição de 2011 para 2015. Esse é o debate. A divergência, ela é salutar. A discordância é salutar. É normal que aconteça. Mesmo entre irmãos, mesmo entre amigos, a gente nunca consegue pensar igual, da mesma forma. É assim que acontece. Esse é o processo democrático. E nós estamos muito felizes de estar aqui em Birubá hoje fazendo esse debate, como estaremos em todos os outros campos.